Meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Rogamos a Deus que nos deixe um dia de muita paz e de muita alegria. Hoje nós vamos realizar um estudo muito importante. Todos nós sabemos o quanto é breve a nossa passagem aqui na matéria. E mais adiante, todos nós seremos chamados a retornar ao mundo espiritual. Mas nesse momento em que vamos deixar o corpo físico para retornar ao mundo espiritual, o que será que sente o espírito? No momento exato em que está deixando a matéria, pelo fenômeno da morte física, o que sente então o espírito? É esse o objeto do nosso estudo de hoje. Mas para que a gente compreenda com mais profundidade, eu vou precisar aqui revisar alguns conceitos para nós. O mais importante deles é: nós somos espírito, que temos um corpo espiritual chamado perispírito e que no momento do nosso nascimento, nós ligamos o nosso perispírito ao corpo físico, molécula a molécula. Então, no fenômeno da morte, da desencarnação, é preciso que nós possamos ir desprendendo o nosso perispírito do nosso corpo físico, para que então a gente se liberte definitivamente da matéria e voltemos ao mundo espiritual. O que nos informam também os espíritos? Que esse desprendimento é gradativo, é gradual, é como que um desenfaixamento do perispírito com o corpo físico. Dizem os espíritos que o tempo necessário para que haja esse desprendimento, ele é muito variável de acordo com a condição espiritual de cada indivíduo. Então os espíritos nos acrescentam uma informação muito importante. Eles dizem assim: é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Então, o início do nosso tema já nos demonstra que a condição espiritual de cada um é determinante para o desenlace do corpo físico e o nosso retorno em paz ou não para o mundo espiritual. Para nos socorrer e para nos auxiliar no entendimento desse momento de transição, nós trouxemos aqui a questão 154 do Livro dos Espíritos. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente, sofre o espírito mais durante a vida que no momento da morte. Os sofrimentos que às vezes se provam neste momento são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então os espíritos começam a sinalizar que, por vezes sim, o espírito que está desencarnando sofre algumas repercussões natural desse momento. Mas o que é que eles dizem? Ainda assim, o espírito percebe que está deixando o exílio e voltando para a sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Outro fenômeno que também acontece, nós vamos aqui aprofundando, é um momento de perturbação que naturalmente acomete o espírito que está deixando a matéria, não é? Então, no momento em que o perispírito está se desenfaixando do corpo físico, é natural que o espírito entre por alguns instantes no estado de perturbação psíquica e nem sempre compreende muito bem o que está acontecendo. Mas Kardec faz a seguinte indagação: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não.
pois isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então veja o quanto é verdadeiro essa nossa existência física, a forma como aqui nós nos conduzimos. Não se enganem que na existência física nós já estamos preparando o nosso futuro e também já estamos preparando o nosso momento de retorno ao mundo dos espíritos. Alguns outros fenômenos também acontecem. Algo que na nossa vivência, tendo contato com os espíritos, nós já vivenciamos muitos depoimentos dessa maneira. É quando o espírito, mesmo tendo desencarnado, ele se sente ainda vivo. Por quê? Porque os seus laços que o retinham ao corpo físico não se desfizeram completamente. Então, nesse momento de transição, muitas vezes, o espírito, por ter o perispírito, ele se reconhece como se vivo estivesse. Entra, assim, num certo grau de perturbação, porque ele tenta fazer contato com as pessoas, não o consegue, justamente por estar já em outra faixa vibratória. E como dizem os espíritos a Kardec, esse tempo de perturbação é necessariamente variável à condição de cada espírito. E será que o espírito tem alguns sofrimentos de ordem física ainda, uma vez que seu perispírito está gradualmente se afastando da matéria? Vamos ver o que dizem os espíritos. A alma tem a percepção da dor, do frio, do calor, porque eles nesses depoimentos se queixam às vezes de calor, de frio, de sentir a repercussão de algumas dores, mas veja a informação da espiritualidade. A alma tem apenas a percepção, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo, porque já não o possui. Não obstante, esse sofrimento que sentem também não é exclusivamente moral. Eles dizem assim: eles se queixam de algumas dificuldades porque a alma tem ainda a percepção da dor e o seu efeito. Então, não tendo mais o corpo físico, o espírito não sofreria dores físicas, mas, como ainda está em processo de desligamento, o espírito naturalmente sofre a percepção do que passa ao corpo físico. Sente-lhe algum efeito, mas normalmente não é físico, é uma repercussão psíquica. E até que o perispírito se desligue completamente do corpo físico, é natural que o espírito sinta algumas dessas percepções. Mas o que é que dizem os espíritos? A influência material diminui à medida que o espírito progride. Então veja que, mais uma vez, os espíritos superiores ressaltam a importância do nosso progresso moral e espiritual, que isso vai nos auxiliar nesse momento de retorno para um desprendimento praticamente imediato do corpo físico no fenômeno da desencarnação. Os espíritos dizem assim: já vimos que esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Depende do próprio espírito afastar-se dessa influência desde esta vida. E aí vocês poderiam me dizer: e como viver bem essa vida, já nos auxiliando, digamos assim, num breve afastamento já da matéria, mesmo estando no correr da existência? Veja o que nos orientam os espíritos. Receita de bem viver: que o homem dome as suas paixões mais animais, que não tenha ódio, nem inveja,
não alimente o ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetarão o espírito, mas apenas o corpo que acaba de deixar. Sentir-se-á feliz por ter se libertado, e a tranquilidade da sua consciência o afastará de todo o sofrimento. Nos encaminhando para o término do nosso estudo, eu fui buscar ainda naquela obra Céu e Inferno o depoimento de um espírito que nem está na situação de espírito sofredor, nem estado mediano. Nós fomos buscar o depoimento de um espírito chamado Samson, que ele, enquanto encarnado, fazia parte da Sociedade Parisiense de Espiritismo. E ele disse aos seus companheiros: quando eu vier a desencarnar, no momento do meu desligamento, podem me evocar, que eu gostaria de dizer exatamente o que sinto. E esse espírito chama-se Samson, e assim os seus companheiros fizeram. Quando ele desencarnou, ainda no momento do funeral, o evocaram mediunicamente, e esse espírito então deu o seu depoimento, mostrando o quanto estava feliz, embora estivesse na transição de sua libertação do corpo físico. Ele disse: nenhuma impressão penosa me alcança. Estou feliz por ter cumprido minha missão, estou me sentindo muitíssimo bem. Então veja que depoimento bacana, gente, que depoimento importante. E ele nos deixa uma mensagem muito interessante para o final do nosso estudo. Esse espírito diz assim: que a morte não mais vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se tiverdes sabido viver bem. É uma felicidade se a tiverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não deis mais do que um medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem roubar o bem dos outros, praticando moralmente o imenso mal. Que a terra me seja leve. Então, meus amigos, fica aqui nesse estudo um grande ensinamento da espiritualidade. Qual o ensinamento? Primeiro, que devemos tratar esse tema com toda a naturalidade que ele possui, até porque é um fenômeno da natureza. Ninguém há de permanecer para sempre no mundo material. Todos nós, mais adiante, seremos chamados a esse retorno à pátria dos espíritos. E vamos sim precisar deixar o corpo físico, que por bondade divina nos serviu de expressão aqui no mundo material. Mas com esse fenômeno da morte, apenas o corpo se destrói, retornam seus elementos à natureza que o criou, e então, seguindo com o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, retornaremos à pátria dos espíritos. Que essa transição seja breve, que ela seja serena, que ela seja tranquila. Isso depende de nós, não é? Então que possamos, gente, perceber a tradução do que estudamos filosoficamente para a nossa vida prática. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e nos estimule sempre a realizarmos o bem e buscarmos incessantemente a nossa melhoria espiritual.
para que possamos um dia deixarmos a matéria com a mesma paz que aqui vivemos. Que Deus possa nos amparar e nos assistir hoje e sempre. Se gostaram de mais esse estudo, deixem o seu ok, o seu like, que isso nos auxilia na plataforma, divulguem, deixem os seus comentários, que carinhosamente eu buscarei respondê-los, se tiver alguma dúvida também, e divulguem, gente, para que esses estudos alcancem outros corações e também possa levar esclarecimento aos nossos familiares, amigos e todas as pessoas que queiram participar desse nosso canal de estudos a cada semana. Que Deus nos ampare, que nos ilumine hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.